Olá, sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga. Se você já me conhece, sabe que estou direcionada nesse engajamento com pais e mães de filhos jovens. E nesse atual momento a minha missão é ajudar pais e mães a efetivamente entrarem no mundo jovem sem perder o controle de suas autoridades nesse processo de educação, de direcionamento com seus próprios filhos que estão nessa fase da adolescência. Mas neste momento, neste vídeo aqui, você vai ter o início desta série lidando com medos, e esse assunto eu vou estar direcionando com foco às relações familiares. Há uma variedade de direcionamentos a respeito de medos. Há uma série de características, qualidades essenciais que eu poderia estar aqui dizendo, mas eu selecionei assuntos em 14 vídeos para que você que me ouve entenda sobre quais tipos de medos você pode ter em sua vida, e ao identificá-los, saber qual a forma efetiva para que esse medo vá diminuindo, até mesmo sendo eliminado da sua vida, e as suas relações familiares, parentais, relações entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, isso tudo seja mais brando, isso vai se abrandando ao ponto de você se ver livre dos seus medos internos. É muito necessário você compreender que os medos são sim existentes na nossa vida, em diversas áreas da nossa vida. Mas nesse foco da família, o medo atravessa a forma de relacionamento, a forma de comunicação, a forma de decisões, direcionamentos, principalmente com os filhos jovens. Então o pai e a mãe precisam identificar quais medos estão colocados em sua vida, fazer esse reconhecimento e tomar as atitudes adequadas que vão favorecer todo esse processo de sua autoridade sobre a vida de seus filhos. Mas antes que eu prossiga dizendo para você todas as outras etapas, os medos que possam existir aí na sua vida, eu quero que primeiramente você compreenda como é esse processo do medo, de onde vem o medo, como que acontece o medo. O medo, esse sentimento, é algo que vem para a nossa vida em determinados momentos em que nós temos que fazer um enfrentamento onde nós vamos tomar decisões, ter algumas ações diferenciadas, fortes, impactantes, medos que estão relacionados à nossa imaginação versus ali o pensamento real, medos que nós vamos enfrentar principalmente nos relacionamentos quando se diz respeito ao outro, a uma outra pessoa. Então meu direcionamento é nisso. Você precisa compreender que esse sentimento de medo, quando ele vem sobre a sua vida, ele coloca o seu cérebro em um estado de alerta. E nesse momento, há um nível de estresse colocado nessa situação de sentir, de emergir esse medo, e uma enxurrada de adrenalina acontece no seu corpo, no seu nível cerebral também. Então esse é o momento em que a primeira ação que vem, o primeiro desejo é de luta ou de fuga. Então entenda que em momentos que às vezes a gente até mesmo não percebe muito a característica do medo, mas a gente tem ali uma evolução, né? Algo que vem atingindo o nosso organismo. A gente começa com taquicardia, com sudorese, tremores, a gente tem ali um impacto no nosso organismo, palpitações, sentimentos de agitação. E esse medo toma conta, invade o nosso ser, nosso organismo, nosso físico, nossa mente, nossa mentalidade é tomada de medo, e nós temos um desejo de fazer o quê? Fugir, parar o que está sendo feito, sair daquela situação, sair de perto de determinadas pessoas. E as situações em relação aos nossos filhos, principalmente, que a gente tem que tomar uma decisão imediata, ter um enfrentamento imediato,
ter uma atitude imediata e nossa reação de luta ou de fuga. Por isso que para algumas coisas, nesse momento de estresse emocional e essa adrenalina toda acontecendo, a gente vai com aquele ímpeto em cima, às vezes, do filho, quando estamos extremamente bronqueados com algumas coisas, para protegê-lo, para fazer um momento de luta em determinadas características que surgem naquele o impacto mesmo, dependendo da necessidade que nosso filho tem naquele momento, ou dependendo da relação que você está tendo com alguém, um tipo de comunicação, um tipo de relacionamento que você percebe naquele momento, que traz para você todos esses tipos de características que envolvem todo esse contexto do medo. Isso te preenche de tal forma ao ponto de trazer para você esses sentimentos, essas características que eu acabei de falar, de palpitação, taquicardia, sudorese, tremores, e nesse enfrentamento você pode ter uma paralisia, você fica paralisado, você fica estacionado, dá vontade de fazer muitas coisas, mas você tem muitas vezes uma reação de incapacidade. Então o medo, ele pode lhe incapacitar, te paralisar e até mesmo trazer ali uma reação de aprisionamento. Tudo isso envolve esse processo do medo. É muito importante que você reconheça essas características, porque por vezes nós estamos nessa eminência do medo, nessa avalanche de sentimentos que vem percorrendo todo esse processo do medo, e a gente não identifica que é medo. Nossa vida, ela é acometida de situações de medos. Desde que nascemos, desde a nossa concepção, quando nós nascemos, a gente já passa por sentimentos, por experiências, vivências que nos trazem esse sentimento de medo. Quando nós nascemos e somos bebezinhos, a gente tem medo de cair. A gente faz o que? A gente pega com a mãozinha, se alguém dá a mão, a gente segura firmemente. Se você pegar na mão de um bebezinho, 1 mês de idade, dias nascidos, ele vai agarrar. Aliás, o primeiro exame neurológico de reflexos que um médico faz assim que o bebezinho sai lá do ventre materno é o reflexo de pega. O bebezinho já pega, ele já segura, dá aquele medo de cair. Então a gente associa esse sentimento já vindo desde a tenra idade, onde a gente já começa a ter algumas ações, alguns reflexos em que traz essa questão de segurança. Quando nós estamos envolvidos em sentimentos de medo, a nossa maior busca é da segurança. Depois, quando nós vamos crescendo, nos tornando um pouquinho maior, aquele receio de fica em pé, vamos dar os primeiros passos, medo de cair. Às vezes a gente não tem aquele sentimento de medo totalmente, mas tem aquele receio porque gera aquela incerteza, vou andar, não vou andar, fico em pé, não fico, molinho. Desde pequenininho o bebê passa por tudo isso. E vem alguém e fala, cuidado para não cair, olha, presta atenção. Sempre tem uma fala, uma frase, algo que traz ali uma escuta, uma percepção, e a gente vai sendo envolvido por características nesse processo de existirem medos na nossa vida. Durante todo o processo da nossa infância, passamos por vivências diversas, e nesse momento de aprendizados, de erros e acertos durante a infância, também vamos vivenciando escutas e ações que nos direcionam para essa causa maior de proteção, para que a gente esteja em segurança. E alguns tipos de vivências trazem certas fixações para que agora, na vida adulta, a gente tenha alguns tipos de medos. E esses medos impeçam as nossas melhores ações, os melhores relacionamentos, a melhor comunicação. Então, direcionando todo esse processo para esse foco familiar, é bom que você comece a entender todo esse processo, para que você perceba em que ponto exatamente você fica paralisado, em que ponto exatamente você se sente tão incapaz, às vezes em dizer um não efetivo para o filho, às vezes em tomar uma atitude tão diferenciada, às vezes em mudar totalmente, dar uma guinada no direcionamento educativo do filho, né, jovem principalmente, que traz umas questões impactantes, assuntos diversos, por vezes impactante para um pai e uma mãe. Então, qual é o tipo de enfrentamento que é feito nesse momento? Há uma variedade de situações e nós vamos conversar
a respeito disso durante toda essa jornada dessa série, nesses 14 vídeos. Então, por hora, é importante que você entenda que esse processo do medo, ele já tem a existência em nossa vida. Por hora, é bom que você comece a compreender que desde a sua tenra idade, desde lá o momento em que nós nascemos, a gente vai percorrendo um caminho, assimilando algumas coisas, vivenciando, as nossas experiências vão nos colocando em enfrentamentos. E em todos eles, nós tivemos uma experiência de medo, para que nós pudéssemos direcionar nossa vida para autoproteção, autocuidado, essa autossegurança. O que nós mais queremos é um campo de ação, um local que nos traz essa sensação de segurança, de proteção. Eu estou segura, eu estou protegida, eu estou certa, estou organizada, eu estou com bons resultados, eu estou com efetivos resultados positivos na educação do meu filho, nas formas de decisões, em todos os aspectos da nossa vida, no que diz respeito a esse foco familiar. Então, uma vez que você consegue entender que durante todas as suas vivências, percepções, você vem absorvendo experiências e traz a você algumas questões ali, alguns detalhes que te colocam com situações de medo, esses enfrentamentos na posição educativa do filho começa a se tornar muito melhor, mais possível de enfrentar e resolver. Então eu quero trazer para você este direcionamento para que você perceba que durante o processo do medo existente na nossa vida, também temos um direcionamento onde muitos tipos de ansiedades fluem, emergem, acabam tendo uma existência também na nossa vida. Nós temos ansiedades, nós temos expectativas, direcionamentos na nossa vida, algo desconhecido que nós precisamos tornar conhecido, uma nova forma de educar o filho e que nós ainda não conhecemos e precisamos ter uma compreensão, causa um certo estranhamento, uma certa ansiedade, um foco de medo, será que vai dar certo, será que não? Não é? Então, o enfrentamento em algo importante para a nossa vida nos traz sentimentos de medos. E o pico mais elevado é quando nós temos esses intensos sentimentos de taquicardia, tremores, sudorese, trazendo ao final uma paralisação e até mesmo sentimentos de incapacidade em resolver, em enfrentar certas situações. Nessa série você vai compreender alguns pontos importantes, em que momentos exatos você pode estar tendo esse sentimento de medo muito mais aflorado do que você pensava, e isso lhe impede de direcionar o foco educativo dos seus filhos e até mesmo as relações familiares de uma maneira mais tranquila, mais favorável para você colher os resultados que você deseja. Então aproveite essa série, amanhã já trago um primeiro tópico, amanhã vamos falar sobre o lado positivo do medo. Já no segundo vídeo dessa série eu inicio falando sobre o lado positivo. Ter medo tem suas características negativas, porém existe um lado positivo. E o vídeo de amanhã está imperdível. Não perca, nos vemos amanhã no segundo vídeo da série Lidando com Medos, com o tema o lado positivo do medo. Nos vemos no vídeo 2, não esquecendo jamais que seu filho é um diamante e diamante lapida diamante.